Bem-vindos ao Negócios Record. Eu sou a Diana Ramos. Eu sou o Sérgio Gritinas. Estamos aqui para auditar as vitórias fora de campo e os números para além das 4 linhas. Cada episódio contará com 1 ou 2 convidados ligados à indústria do futebol ou outras modalidades. Juntos, vamos explicar os temas mais relevantes do desporto, procurando fomentar a literacia financeira dos adeptos com o apoio e conhecimento da EY Portugal. O nosso primeiro convidado é precisamente Miguel Farinha, líder da EY em Portugal, consultora que há muitos anos trabalha com clubes grandes e também para a Liga de Portugal. Olá, Miguel, sendo responsável pelo anuário financeiro e também pelo estudo recente sobre a centralização de direitos de TV, apresentado em 2021. Bom dia. Dorme muito pouco o Miguel, há Marcelo. Consta que uma vez chegou a adormecer a tirar o ticket de uma portagem na autoestrada, não sei se é verdade ou não. Tem fundo de verdade, claramente. Gosta do baleal, de barcos, de pesca submarina e do carnaval, em particular Bastante. do carnaval de Torres Vedras. Natural de Torres Vedras não tenho forma de evitar essa componente. Isso leva-me à primeira pergunta. O futebol português às vezes é um carnaval ou não? Este ano há uns anúncios engraçados da patrocinadora do futebol português que falam sobre isto só do futebol português. Às vezes parece, eu acho que está a melhorar bastante. Eu acho que está cada vez mais profissional e cada vez a crescer mais a profissionalização dos agentes do futebol em Portugal. Isso é muito bom. Vamos ter 2 derbys agora no início de abril, 2 Benficas Sportings. Vai torcer por alguém, esses 2 derbys? O correto é dizer que não, sou completamente agnóstico, é totalmente mentira. Eu obviamente torço por um dos clubes e não escondo ninguém, eu sou fervoroso adepto benfiquista, onde vou frequentemente ao estádio. Agora, sempre estamos a trabalhar sobre futebol e a trabalhar sobre o futebol em Portugal, mantenho claramente uma posição totalmente agnóstica sobre isso. Estou muito mais preocupado com a indústria do futebol, como é que a indústria do futebol contribui para a economia portuguesa, do que propriamente com a cor A, B ou C do que temos em campo. Falamos então da indústria do futebol. Do ponto de vista financeiro, estes derbys são importantes para as equipas, também para aquilo que é o seu resultado financeiro. Acho que estes derbys são muito mais importantes até na projeção do que é o futebol português para o mundo. São 2 jogos absolutamente apaixonantes. Termos as grandes equipas de Lisboa, mas também como os do Porto em campo, faz sempre um colorido adicional, um estádio cheio, um espetáculo adicional que é muito bom para o futebol como um todo e para demonstrar aquilo que é o bom do futebol que normalmente se joga dentro das 4 linhas. Neste caso, há aqui um fator adicional. O jogo da taça nem por isso, o da taça é muito mais uma questão de quem vai à final da taça e poder ganhar mais um troféu. O jogo para o campeonato tem um peso acrescido, porque este ano o campeão terá um acesso acrescido à Liga dos Campeões, o acesso facilitado à Liga dos Campeões, com todos os acréscimos de remuneração de Para além de um estádio cheio, é também importante do ponto de vista da receita financeira, aquilo que se for o resultado para aquele que conseguir chegar à Champions. É muito mais do que isso. Porque no ponto de vista de receita financeira associada à assistência cheia, é obviamente significativo, mas é preciso pensar que nos jogos hoje em dia, tanto o Benfica como o Sporting, por exemplo, têm os estádios maioritariamente cheios à conta só dos lugares anuais, por isso a receita está vendida e ela é uma margem acrescida. Agora, é muito mais relevante a posição final do campeonato, e este ano o campeonato português tem esse fator acrescido de só 2 equipas irão à Liga dos Campeões, uma com acesso direto, outra via um play-off de apuramento, e estamos a falar de uma época em que as receitas decorrentes das competições europeias vão escalar rapidamente. É importante Portugal lá estar e garantir essas receitas. São jogos entre Benfica e Sporting, mas também juntamos aqui o Porto como os 3 clubes grandes do futebol português. Qual dos clubes em Portugal, destes 3 crónicos candidatos ao título, dos maiores com mais adeptos, precisa mais destas receitas extraordinárias como são as receitas da Liga dos Campeões? Eu acho que todos os clubes, todos os 3 grandes, e não só os 3 grandes, mas os 3 grandes em Portugal, todos eles precisam dessas receitas extraordinárias. E nós muitas vezes chamamos receitas extraordinárias à venda de atletas, mas se olharmos para o histórico do futebol português das últimas 5 épocas, em média por ano Portugal vende cerca de 300 milhões de euros de receitas com a venda de atletas. E está relativamente estável neste momento. Passou a ser uma receita ordinária quase? Eu acho que passou a ser uma receita ordinária porque os clubes portugueses foram capazes de transformar aqui o modelo do futebol no sentido em que a formação de grandes atletas faz parte do seu modelo de receitas. E temos todos os anos hoje ainda aquelas transferências dos 120 milhões, dos 60 milhões, 80 milhões e que achamos que este ano é que vai ser com estes 120. Mas efetivamente, há 5 anos para cá, isto tem acontecido recorrentemente e esse montante médio, cerca de 300 milhões de euros de receitas derivadas do futebol, das vendas de jogadores, tem estado muito, muito constante. Se olharmos para o futebol como uma espécie de indústria, Portugal passou a ser um fornecedor de jogadores e também, por isso, uma peça essencial para aquilo que são as contas dos clubes atualmente. Sem dúvida, sem dúvida. E acho que os clubes em Portugal, todos eles perceberam a importância dos direitos de atletas. Se formos pensar no total de receitas do futebol português na última época, e o nosso anuário apresenta esses dados, estamos a falar que 30% das receitas do futebol em Portugal vêm
vem das receitas de atletas. Nós tivemos um total de cerca de 1 bilhão de euros este ano, 300 milhões vêm destas receitas de transações de atletas. E isto não é só os 3 grandes, ou seja, todos os outros clubes têm que caminhar nesse sentido, perceber que é essencial terem boas academias, terem bons scoutings a identificar os melhores miúdos e fazê-los desenvolver para o nível de chegar ao futebol profissional em Portugal e ao futebol profissional daqui para fora. E hoje em dia basta olhar para qualquer campeonato europeu e o número de jogadores portugueses que nós vemos em qualquer campeonato é inacreditável. E esse é um modelo de futuro do negócio do futebol português? É um dos modelos de futuro, é um dos modelos que não tenho dúvidas nenhumas. Portugal, temos aqui também um tema que foi, durante muitos anos, se pensarmos no futebol português, dos anos 90 para cá, tivemos aquela fase inicial que era comprar jogadores do Brasil, desenvolvê-los aqui, ser quase um entreposto para seguir colocar jogadores. Continua a existir, vai existir cada vez menos. O desenvolvimento do futebol no Brasil está claramente a transformar-se radicalmente e não vai passar muito pelo futebol em Portugal, acredito eu. Mas Portugal conseguiu descobrir a fonte de talento inata que tem dentro de portas e o conseguir desenvolver estes atletas e vendê-los na fase seguinte é muito importante. E todos os clubes têm feito isso. E se formos pensar nos últimos anos, tanto o Benfica como o Porto, como o Sporting, por várias fases, conseguiram passar por isto. O Porto, como foi campeão na Youth League, nos anos seguintes vendeu muito aqueles jogadores. O Benfica a mesma coisa aconteceu. O Sporting tem um histórico de venda de jogadores formados longuíssimo e isso tem acontecido recorrentemente. E acho que não vai deixar de continuar a acontecer. Mas ter 30% das receitas quase ordinárias, quase orçamentadas, dependentes da venda de jogadores, não fragiliza muito a posição de cada clube português. Isto é, num ano em que isso falha, em que uma equipa não esteja valorizada, e já vimos acontecer, o que é que acontece a um clube desses? Fica numa posição muito delicada em termos financeiros também, não fica? Fica muito delicada, mas também fica delicada quando o ano em que não vai, por exemplo, à Liga dos Campeões. E este ano nós não temos isso. Há aqui eu acho que há um nervosismo a crescer no futebol em Portugal este ano em função de quem é que vai ou não vai uma Liga dos Campeões e as receitas inerentes à mesma. Por isso, a mesma coisa se passa. Seguramente, em todos os anos, nós temos sempre aquele final da época, quem consegue vender ou não consegue vender, e se consegue vender até 30 de junho ou só passou para o ano seguinte essa receita, porque é efetivamente uma receita que cada vez é mais ordinária, mas é ordinária por valores extraordinários. E conseguir vender um jogador por 100 milhões em junho ou em julho muda completamente os números de uma época em Portugal. E é engraçado se vocês repararem, se falarmos, por exemplo, do Benfica Sporting, que vão jogar esta semana e vão dar aqui 2 belos espetáculos. O resultado líquido destes 2 clubes nos últimos 5 anos, se formos somar os 5 anos, é praticamente igual. Os 2 clubes nos 5 anos fizeram cerca de 21 milhões de euros de resultado positivo, o total de 5 anos. Acumulado, não é? Acumulado, mas depois fomos pensar, houve 2 ou 3 anos que de repente o Benfica tem 50 milhões negativos, o Sporting tem 30 milhões negativos, depois tem mais 15, 20, no ano seguinte são 50 positivos e 30 positivos. Parece de um ano para o outro muda muito, mas numa série mais longa não é tanto assim. E eu acho que essa percepção cada vez mais, olhar para o negócio do futebol também, numa perspectiva de longo prazo e com uma estratégia clara, e os clubes tiveram toda essa estratégia clara de perceber, há aqui uma fonte de rendimentos muito elevada que é a formação dos jogadores, e é por aí que nós vamos todos caminhar. Eu acho que hoje em dia, nós vimos no ano passado um Famalicão ser campeão de júniores. Isso mostra muito também a aposta que os clubes mais pequenos têm feito nesse sentido. Um Braga tem tido um sucesso extraordinário em vender atletas, ainda agora vendeu mais um atleta recentemente. E todos os outros clubes têm caminhado cada vez mais por aí. E se pensarmos, há aqui também a capacidade de serem muito mais exportadores diretamente. Nós pensarmos há 10 anos atrás, qualquer clube de meia tabela há pouco falei de fornecedores, mas na verdade é fornecedores dos clubes internacionais, portanto exportadores. Pela capacidade que tiveram de se demonstrar lá para fora que conseguem formar bom produto e vender produto, e desculpa a expressão, os atletas são um produto aqui neste caso, mas tornarem-se atrativos para o mercado externo. No futebol em Portugal, há 10 anos atrás, qualquer clube de meia da tabela vendia os seus jogadores ao Benfica ou ao Porto ou ao Sporting, não vendiam para fora. Hoje em dia não, hoje em dia qualquer clube português consegue colocar jogadores noutros mercados diretamente, sem ter passado às vezes por aí. Acho que nós durante muitos anos, o único exemplo era um Pauleta, se calhar, que tinha feito uma carreira extraordinária sem ter passado por nenhum dos 3 anos. Hoje em dia já há muitos jogadores que fizeram esse caminho, e isso também é muito interessante para o futebol em Portugal. E olhando para os 3 grandes, para os clubes em Portugal, que desafios é que imagina que vão enfrentar nos próximos anos? Pelo menos aqueles que serão os mais problemáticos. Acho que há aqui vários desafios do futebol em Portugal e que os 3 grandes terão de passar pelos mesmos. O primeiro de todos é claramente a presença das competições europeias. Quem for a uma Liga dos Campeões, faça que vá a uma Liga Europa, ou quem não participe de todo, há aqui uma disparidade de rendimentos muito significativa. E nós este ano vimos isso. Este ano esse dinheiro não pode destruir completamente o equilíbrio competitivo em Portugal interno, não? Vai acabar por levar esse caminho, mas mesmo europeu. A decalagem que temos hoje em dia dos grandes clubes europeus face aos grandes clubes portugueses
cada vez tem aumentado mais. E eu acho que vai continuar a aumentar. Clubes de primeira e clubes de segunda, quase. Os primeiros clubes de segunda não têm grandes vezes sobre isso. O total, o bolo das competições europeias no último ano foram cerca de 3,5 mil milhões de euros. No próximo ano vão ser 4,4 mil milhões de euros. A distribuir pelos mesmos clubes. Ou seja, quem não vai ficar cada vez mais rico e quem não vai ter a mesma hipótese. E depois, se contarmos em cima disto o fator da alavancagem que existe por estar numa Liga dos Campeões para vender um jogador, a mesma coisa acontece. O jogador que triunfa na Liga dos Campeões, se calhar sai de Portugal pelos 80, 90, 100 milhões de euros, se não for numa Liga dos Campeões, se calhar só vai sair por 40 ou 50 ou por 20 ou 30. E isto muda radicalmente. Agora, se calhar toda a gente em Portugal nos últimos anos esperou que esse crescimento fosse feito um clube A, B ou C, porque estaria mais bem preparado. Efetivamente, temos visto todos os anos esta flutuação, e nos últimos 3 anos tivemos 3 campeões em Portugal, o que também é bom e salutar para a competição. Esse é o maior desafio, mas vê mais também para estes. Há um desafio enorme que vai acontecer com o desafio da centralização. O desafio da centralização dos direitos audiovisuais é gigante em Portugal e é um desafio que vai afetar os 3 grandes claramente. O que é que eles têm a ganhar com isso? Convençam o adepto do Benfica, ou do Sporting ou do Porto que vai abdicar ou vai ver clubes com muito menos dimensão social e implantação social a receber um valor muito mais elevado proporcionalmente àqueles que recebem atualmente. Não é? Isso é que eles recebem. A principal vantagem que o modelo terá para os grandes clubes é o crescimento dos pequenos. E eu percebo que o adepto imediatamente eu prefiro ver, pensando no adepto Miguel Farinha, eu prefiro ver um Benfica campeão 10 anos seguidos, se calhar, do que ter outros. Mas para o futebol, para o espetáculo de futebol, isso não tem interesse nenhum, absolutamente nenhum. Eu prefiro muito mais um campeonato português em que temos campeões diferentes nos últimos 3 anos do que um alemão. Este ano, felizmente, vamos ser felizmente outro um campeão diferente, esperemos nós. Mas que é o mesmo campeão há não sei quantos anos. Perde todo o interesse da competição. Hoje em dia, se eu fosse adepto do Bayern Munique, estava mais preocupado só com a Liga dos Campeões do que propriamente com o campeonato alemão. E isso não é interessante. Nós temos de tornar o produto de futebol e o produto de Liga Portuguesa muito mais atrativo. E a centralização dos direitos permite isto, ao distribuir mais pelos clubes pequenos. Por si só, isto é, parece-me, e se calhar a centralização de direitos vai ser um tema por si só de uma das conversas. Há muita coisa para conversar sobre isto. Mas muito rapidamente, a centralização dos direitos é a resposta para isso tudo. É o xarope que vai fazer com que isto fique tudo bem. Isto é, parece que não se pensa noutro tipo de soluções para aumentar a qualidade e a competitividade do campeonato. Não é? Eu acho que não é o xarope perfeito que vai resolver tudo, mas vai resolver uma boa parte. Se conseguirmos usar esse dinheiro e o que virá daí para transformar o futebol, eu dou-lhe o exemplo de de infraestruturas. O dinheiro da centralização poderia ser claramente usado para melhorar infraestruturas. Grande parte dos clubes em Portugal hoje em dia tem estádios que não são muito atrativos para ir ao futebol. Antes a qualquer um dos 3 grandes, e o Sporting de Braga tem estádios em muito boas condições, mas a maior parte dos clubes não está e precisam de reforçar essas infraestruturas. E essas infraestruturas permitem levar mais gente muito mais confortável ao estádio de futebol. Hoje em dia, ver um jogo no Santos Sport Lisboa Benfica é um espetáculo per si, sem contar com aqueles 22 jogadores que estão ali no meio com uma bola. Só todo o espetáculo inicial de ver um jogo mudou radicalmente a forma como se vê o jogo há 4 ou 5 anos naquele estádio. E esse caminho vai acontecer por todos os clubes. Agora é preciso haver um investimento também, um investimento de governo, de autarquias, no apoio a criar essas infraestruturas. Até porque essas infraestruturas têm outro peso a seguir, que é a atração dos jovens para o futebol, dos jovens para o desporto, que também é um papel social que temos de desempenhar. Por isso, a centralização não vai resolver tudo. Eu acho que tem um papel muito importante no futuro do futebol em Portugal. E eu não acredito noutro tema, que é como é que todos os países do mundo que centralizaram estão errados e Portugal é que está certo ao não centralizar. Agora, convencer os 3 grandes que é preciso dar mais dinheiro aos outros e menos dinheiro aos 3 grandes é complicado. Será sempre essa lógica. É impossível dar mais aos pequenos sem tirar aos grandes. Eu acho que não. Eu acho que há aqui uma questão de valorização do produto, que é preciso trazer mais dinheiro para o futebol e com esse mais dinheiro remunerar primeiro os pequenos. No sentido em que vamos centralizar... Será a fase inicial. Numa fase inicial, não vamos perder dinheiro, não vamos tirar dinheiro a quem já o tem neste momento, mas vamos querer que todo o dinheiro adicional seja dividido pelos restantes. E depois vamos ter um desafio, que é um desafio que está nos próximos meses ou anos. Isto assumindo a chave de repartição, não é? Mas assumindo que haverá dinheiro adicional, não é? Não há nenhuma garantia de que em 2028, no contexto de pouca concorrência, como tivemos muita concorrência em 2015, 2028 há já a possibilidade de termos um bolo superior aos 170 milhões de euros, mais ou menos, que atualmente são pagos. Eu acho que o tema da pouca concorrência é uma falácia que é usada hoje muitas vezes, no sentido em que estamos cada vez a ter mais plataformas a transmitir os jogos de futebol e mais alternativas do que o tradicional broadcaster que passa um jogo de futebol. Agora,
Se calhar em 2015, 14, 15, como foi as últimas edições, tivemos uma concorrência crescida, que ninguém estava à espera, de repente tivemos todas as operadoras aqui a entrar num leilão quase no futebol em Portugal, que aumentou os preços, claramente. E acho que toda a gente tem essa noção. Eu acho que os anos passaram, acho que vamos conseguir vender um produto mais atrativo. E há aqui um tema em cima da mesa que é muito interessante, que é o tema da venda dos direitos internacionais, porque hoje em dia os direitos internacionais do futebol português são muito pequenos, quase ninguém, no fundo é o Benfica ou o Porto ou o Sporting que vendem os seus jogos e não é a Liga Portuguesa. E a Liga Portuguesa tem fatores atrativos que permitem fazer isso. Geramos os melhores jogadores do mundo, geramos os melhores treinadores do mundo, quer dizer, ser o melhor árbitro do mundo, mas há aqui uma série de atrativos que é preciso saber vender isto para fora e conseguir pôr isto em cima do mercado. E acho que nós conseguimos fazê-lo e ir buscar mais valor aqui. Vamos ter, Agora, não é garantido. Vamos ter que ter um programa inteiro sobre a centralização de direitos também. Está combinado. São os temas de futuro. Olhando para esta questão do desafio dos clubes e também aquilo que é a importância das competições europeias, os clubes portugueses estão de alguma forma condenados a afastarem-se cada vez mais do topo da Europa? Eu espero que não, eu esperava que não, mas é verdade que hoje em dia estamos muito mais longe de vermos um clube português ganhar uma Liga dos Campeões do que estávamos há 10 anos atrás, e na altura já era improvável, ou há 15 anos atrás. Também é resultado deste modelo de formação e exportação. É resultado disso, nós temos o talento, conseguimos o potencial, mas também temos contas a pagar e temos investimento. Só para termos todos noção, no último ano, Portugal fez um investimento nos clubes portugueses em compras de atletas maior do que alguma vez tinha feito na história. Nós investimos cerca de 230 milhões de euros em compras de atletas, face a cerca de 100 milhões dos anos anteriores, 200 e tal por cento de aumento de investimento. Porquê? Porque havia uma clara noção que este ano é um ano importante para o que vem a seguir no futebol mundial. Agora, eu acho que se nós estivermos numa Champions, conseguir manter algum equilíbrio na diferença, não é equilibrar lá em cima, porque há aqui um fator essencial. Nós vivemos num país de 10 milhões de pessoas, face a outros países europeus que conseguem ter muito mais pessoas e transformar o seu produto de uma forma muito mais atrativa. O futebol do Reino Unido é uma autêntica Champions para si. E o dinheiro associado a esse futebol, nós estamos a falar em Portugal, no total 170, 180 milhões de euros de receitas de transmissão televisivas. No Reino Unido estão 2 ou 3 bilhões, nem sequer o tanto neste momento, mas não tem nada a ver, são 20 vezes mais. Eu acho que o último clube da Liga Inglesa recebe 3 vezes mais do que o primeiro clube da Liga Portuguesa. E isso, se isso juntarmos, que vão muito mais longe numa Champions, ganham mais Champions, ganham muito mais prémios, a diferença salarial é absolutamente gigante o que podem fazer face aqui a Portugal. A tendência para a Liga Portuguesa vai ser ter uma liga competitiva, mas dificilmente ter campeões europeus, por exemplo. Eu diria que sim. Eu diria que a Liga Portuguesa será sempre uma liga competitiva, tem muito caminho ainda para crescer e para se melhorar. Dificilmente teremos um campeão europeu português. Mas dificilmente, estamos a falar de futebol, no final da história há surpresas, que acontecem várias vezes. Se calhar ninguém esperava ver um Porto campeão europeu, na última vez que o Porto foi campeão europeu, e conseguiu fazê-lo. Isso foi há 20 anos. Já mudou muita coisa. Daí para cá temos o quê? Os Big Five a ganhar todas as ligas campeões. Não há ninguém Daí para cá não tivemos nenhum clube português sequer nas meias finais do Liga Feminina. Exatamente. Quando passar tempo esperto e acreditamos nisso, até ver o primeiro jogo. O Miguel acreditou, sim. Eu acredito sempre. Quando é que veremos um investidor maioritário numa SAD de um clube grande em Portugal? Eu acho que vai acontecer. Acho que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Porque se nós vimos o que se passa no resto da Europa, a entrada de investidores privados no futebol trouxe para quase todos os países melhorias na forma de gestão dos clubes, na forma de profissionalização dos mesmos. Mas e houve casos que foram um desastre. Na Inglaterra vimos alguns casos desastrosos, mas eu acho que cada vez mais o futebol também se foi adaptando e percebendo que é o tipo de investidor que quer ou não quer estar no futebol em Portugal. Portugal e na Europa. Neste momento temos cada vez mais investidores americanos que estão habituados a transformar o desporto num espetáculo. Basta irmos aos Estados Unidos e vermos qualquer evento desportivo, que é muito mais um espetáculo do que desporto hoje em dia. Está lá como dentro desportivo todo. Há um jogo de NBA é um fenómeno absolutamente fabuloso de ver, mas aquilo tem uma componente de espetáculo associada que os investidores conseguiram transformar face ao que se calhar hoje em dia estamos habituados na Europa. E que lições de gestão é que se podem tirar desses erros que ocorreram, sobretudo no Reino Unido, de como não fazer essa entrada de investidores evitando esses problemas? Nós tivemos agora há pouco tempo a nova lei que entrou do regime das SADs. Só a parte de identificar claramente quem são os beneficiários efetivos que estão a investir, saber efetivamente de onde veio o dinheiro, quem está a investir, para com que objetivos tem,
ajuda logo muitíssimo em toda a clareza que se traz a este desporto. E isso é muito importante tanto no futebol como em qualquer outro negócio. Mas se calhar no futebol, no início tivemos vários investidores que pegavam o que era suposto ter acontecido e felizmente estamos a caminhar no sentido de cada vez mais estarmos a profissionalizar e a trazer investidores que ajudam a fazer este crescimento do futebol. E isso é claro. Há pouco dizia que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Esta legislação específica em torno das SAD vai permitir que isso aconteça mais cedo ou vai ajudar que aconteça mais cedo? Eu acho que vai ajudar a que aconteça mais cedo. Eu acho que vai acabar por acontecer em pouco tempo. Em 2, 3 anos, eu acho que vamos ver investidores entrar nos grandes clubes do futebol em Portugal. Agora, nós temos uma tradição associativa do futebol em Portugal. Não há dúvidas sobre isso. A Alemanha proibiu de alguma forma essas entradas e mantém muito o associativismo. Em Portugal, se calhar os 3 grandes têm sido o último bastião desta entrada. O próprio Braga já abriu a porta assim. Já abriu a porta a isto. Os 3 grandes têm sido de alguma forma bastião. Agora, eu acho que há aqui, se calhar, uma falácia que é pensarmos que a melhor forma ao clube que vai estar mais disponível para ver essa entrada é que eles estiverem em piores condições. Eu acho que quanto melhor estiver os clubes, mais facilmente estará um investidor que é interessado em investir e fazer crescer. Quem é que acha que será o primeiro a abrir essa porta? Eu acho que é difícil dizer qual será dos 3 grandes. Não tem um palpite? Eu tenho vários palpites, prefiro não partilhar esses palpites, mas acho que vai acontecer em pouco tempo, num dos 3 grandes, existir uma entrada de um capital. Mas o que é que será determinante? A situação financeira dessa mesma SAD? O peso da sua estrutura associativa? O que é que ditará essa coragem de entrar? Eu acho que, infelizmente, e olhando para o futebol em Portugal, e até para o que se passa neste país, muitas vezes, vai ser a condição financeira menos propícia que vai levar a que isso aconteça, porque vão haver ali uma saída para resolver outros problemas do passado. Eu acho que isto ia acontecer na altura que os clubes estivessem mais capitalizados, mais preparados, com uma gestão muito mais profissional do que tem hoje em dia. Acredito que vai acontecer o oposto. Vai ser porque quem estiver em piores circunstâncias vai haver ali uma saída para haver um crescimento mais acentuado e rapidamente poder acompanhar o passo. Agora, é importante percebermos que a entrada de investidores financeiros do futebol, na maior parte dos casos em que isto aconteceu, também teve impacto desportivo. E a Liga Inglesa é um belíssimo exemplo disso. Quem teve investidores mais cedo e conseguiu investir mais cedo também teve o sucesso desportivo a seguir associado ao mesmo e a entrada de muitos milhões do futebol. Mas qual é que é o apelo de compra de um clube português? Eu imagino, eu sou um milionário americano, não sei, pode ser de um país nórdico, por exemplo, alto e loiro como eu sou. Onde é que eu vejo o interesse de investir num clube grande português, sabendo que dificilmente terá condições para competir a nível europeu por uma Liga dos Campeões, mesmo com investimento é sempre difícil, e estar num campeonato que é periférico, a jogar muitas vezes à segunda-feira à noite, em estádios meio vazios, em relevados maus. É muito difícil fazer um espetáculo bom a partir disto, não é? Qual é o interesse que o investidor tem para entrar aqui? Eu acho que o interesse passa, se calhar, também por essa fase, se calhar, em alguns casos mais embrionária, que o futebol em Portugal ainda tem, de crescimento que poderá vir daqui e de crescimento de receitas associadas ao mesmo. Acho que nós temos hoje em dia, na Liga Portuguesa, temos não sei quantos clubes já tidos por investidores que acreditaram que há aqui um potencial crescimento. Mas se calhar foram procurar um momento de entrada. Mas todos, e desculpa interromper, mas todos aceitam os seus modelos de negócios e vemos isso aí com os pequenos em compra e venda de jogadores. Não há outro modelo. Quer dizer, nós tivemos em Portugal, até recentemente, um caso de um clube que não tinha adeptos, não tinha nada, não tinha estádio, não tinha adeptos, não tinha nada, e competia na primeira liga, né? Sim. Conversar, acontecia isso, né? Sim. Mas calhar também por isso explicamos um bocadinho o que aconteceu nessas circunstâncias específicas. Eu acho que o interesse... Os adeptos são uma chatice muitas vezes para os investidores. É uma expressão que eu às vezes ouço. Às vezes é uma chatice ter adeptos do clube, né? Os próprios acionistas do Manchester United também vão dizer o mesmo. Exatamente. O que aconteceu. Os adeptos são essenciais para o futebol e para o espetáculo que é o futebol. Agora, trazem uma componente de irracionalidade que o investidor privado e de risco ou de capital não está disponível para aceitar, porque ele sabe que se eu for investir num negócio sem adeptos, é muito mais estável. Um negócio com adeptos traz uma componente de racionalidade. Eu lembro de há pouco tempo, falava com um CEO de um grande clube português e falávamos sobre uma eventual entrada de acionistas e que ele me explicava, mas, Miguel, o Miguel depois que vai explicar a estes senhores aqui fora que vêm ver os jogos, estes índios, porque é que o clube deixou de ser deles e passou a ser de um investidor estrangeiro. E isso, efetivamente, essa componente de irracionalidade, que traz tanta beleza no meio do espetáculo futebolístico, traz também esse problema de gestão. Alguém quer entrar num clube e a seguir vai estar disponível para ter não sei quantos mil adeptos eu ia dizer chamar-lhe nomes, mas de alguma forma antagonizar quem investiu naquele clube. Acho que é difícil.
Mas eu acho que vai acontecer. Mudou a gestão dos clubes, não mudaram os adeptos nos últimos anos. Os adeptos não vão mudar. Os adeptos são irracionais por si. Eu consigo ter aqui uma conversa convosco muito racional sobre o futebol, mas vou para o estádio e vou estar a sofrer como qualquer outro adepto. Não vou dizer chamar nomes, porque comigo com os meus filhos não chamo nomes aos árbitros, mas há esse componente de racionalidade, não é? E depois a beleza disto tudo é como tudo muda no espaço de um minuto. Quer dizer, este ano tivemos um jogo, olha, um jogo igual a este, vamos ter agora daqui na final da semana. O derby anterior, eu pessoalmente passei o derby anterior tremendamente desmotivado sobre o que estava ali a passar. E acabei esse derby abraçado a não sei quantos tipos à minha volta que eu não conhecia de lado nenhum, com 2 golos a partir de 90. Essa é a beleza do futebol no final da história, não é? Olhando para aquilo que são os relatórios e contas dos clubes, e eu sei que também não vamos entrar muito especificamente em nenhum deles, há uma tendência que é aumento de custos com pessoal, em alguns casos. Em Portugal gasta-se demasiado em salários, os clubes pagam demasiado em salários. Olha. Eu acho que não. Eu acho que em Portugal gasta-se muito dinheiro seguramente, mas se nós formos ver a média dos gastos salariais face às receitas no futebol em Portugal está abaixo do threshold que o Fair Play da UEFA define. E na maior parte dos clubes em Portugal É 70%? É 70%. E nós estamos no caso dos 60% e qualquer coisa por cento sobre as receitas. E só para nós temos cerca de 400 e tal milhões de euros de custos com pessoal no futebol em Portugal. Pessoal total. Os jogadores, treinadores, equipas técnicas, toda a estrutura de montagem isso. É difícil dizer que se gasta muito dinheiro nisso. Agora, depois podemos olhar para casos concretos. E há casos concretos que efetivamente isso aconteceu e depois que levaram a situações menos simpáticas do futebol em Portugal. Depois também temos de perceber qual é que é o comparativo de receitas. Normalmente retira-se aqui a venda de atletas. Sem venda de atletas, o futebol português, na generalidade dos clubes, é deficitário. Por isso é que eu digo que é uma receita extraordinária que é muito mais recorrente hoje em dia do que alguma vez foi. E faz parte do modelo de negócio dos clubes portugueses funcionar assim. Eu lembro que mais do que um presidente de clubes, já disse mais do que uma vez, que precisa todos os anos de vender um ou dois atletas por estes determinados montantes para garantir a sua... E há uma forma de inverter isso, criar um modelo de negócio em que as receitas de facto ordinárias, aquelas com que eles podem contar, sejam suficientes para sustentar um clube. Por outro lado, já vai. É verdade que os clubes têm que vender jogadores, mas também compram. E vimos, no verão passado, vimos o Benfica e o Sporting, por exemplo, a bater recordes de transferências. Né? É verdade, e no ano passado, tanto o Benfica como o Sporting fizeram o Benfica 90 e tal milhões de euros, o Sporting 100 milhões de euros, números que nunca tínhamos visto no futebol em Portugal. Portugal, de repente, está a comprar jogadores de 20 milhões de euros, 30 milhões de euros, coisa que era impensável há uns anos atrás. Mas isso também demonstra, de alguma forma, alguma saúde financeira para o conseguir fazer. Porque conseguiram ir buscar receitas para conseguir a seguir ter esse tipo de investimentos. Também é preciso pensar que tanto o Benfica como o Sporting como outros clubes investiram em jogadores, se calhar por 10 milhões, que venderam por 50, e outros por 20 e venderam por 100. E ao começar a aumentar também a base de investimento, estamos a potenciar do outro lado. Também potenciamos muito mais facilmente o desastre. O risco é muito maior. O risco é muito maior neste momento. É muito mais fácil comprar 5 jogadores por 2 milhões de euros no Brasil cada um e vender por 20, tu comprar um por 20 e de repente só consigo vender outra vez por 20 ou por 10. Há aqui um componente de risco muito maior. Mas ao mesmo tempo, se nós queremos aproximar os clubes portugueses dos grandes da Europa dentro de campo e sermos muito mais competitivos, é essencial fazer isso. Os clubes portugueses, e acho que todos eles têm essa noção, não podem viver só das suas academias e do que geram internamente. Esse mix de experiência, juventude, aquisições fora, desenvolvimento de talento interno é essencial para o sucesso dos clubes. Para fecharmos, Miguel, face àquilo que são os desafios que os três grandes e que o futebol português enfrenta, qual é que é a expectativa de resultados na próxima época e que contas é que os clubes devem apresentar? Eu acho que vamos continuar a ver, e apesar de algumas ondas, se calhar mais negativas, vamos indo pelo mundo, vamos continuar a ver um crescimento do futebol em Portugal. Nós fazemos o anuário do futebol profissional em Portugal há nos últimos 7 anos. E invariavelmente cresceu todos os anos. Com exceção do ano de Covid, que teve ali uma paragem, obviamente, porque as receitas de bilheteira desapareceram, e as receitas de lugares corporate e mesmo de publicidade nos estádios desapareceram bastante, continua sempre a crescer. E todos os anos nós achamos um bocadinho às vezes, este ano já chegou um montante, não vai dar para crescer mais. E tem crescido permanentemente. E o peso do futebol na economia portuguesa continua a crescer permanentemente. Por isso, eu acho que vamos observar esse crescimento, não tenho grandes dúvidas sobre o mesmo. A grande questão que vamos ter agora é que futebol teremos após a próxima época em que só 2 clubes irão à Liga dos Campeões. E isso são umas dezenas de milhões de euros que vão faltar ao futebol português por só levarmos 2 clubes à Liga dos Campeões. Obviamente quem for vai receber mais, mas eu acho que vai trazer aqui desequilíbrios que é importante tratar.
Muito bem. Obrigada, Miguel Farinha, por Muito ter obrigado. participado neste nosso Negócios de Cor. Aqui estaremos depois, nas próximas semanas, para continuar a auditar as vitórias fora de campo e os números para além das 4 linhas.